Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Batistini Talks, agora com meu amigo Oscar Kedor. E aí? Seja bem-vindo. Eu já estou me divertindo bastante com os teus podcasts e esse estilo aí de você começar o podcast. Não, você sabe, eu de verdade eu fico feliz pelas pessoas terem vindo, né? E trocar ideia. A gente vive aprendendo. Obrigado, viu, Oscar, por você ter vindo. Muito bom. Prazer. Você tá elegante, rapaz. Desculpa, eu não vim de terno, nada, mas... Normalmente eu tô sempre com camisa polo, que nem você, mas hoje tinha uma reunião de conselho, eu acabei vindo assim direto. Ai, que legal. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá tudo bem com você? Bem. Que bom. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, né? Porque como você é uma pessoa... hoje muito conhecida, né, dentro de alguns mercados, mas eu queria saber como tudo começou. Você pode contar um pouquinho da sua infância? Já vai começar a fazer chorar, né? Eu sou bastante emotivo com relação a esse assunto. Vou tentar não me emocionar. Não, se você chorar, eu choro junto. Tá bom. Eu sou paulistano, nasci aqui. Minha mãe veio criança da Alemanha para cá. Meu pai já nasceu aqui também. Ela veio com que idade, você lembra? 7 anos. 7 anos. E foi com 7 anos que eu perdi meu pai. Fui filho único, de mãe viúva. Minha mãe faleceu há 5 anos atrás. Meus sentimentos. E perdi meu pai muito cedo. Mas tem essa questão também de que eu tive, felizmente, um avô muito presente, uma pessoa que era o pai do meu pai, que fez eu também estar no trilho, assim, me manteve dentro da linha para ter uma infância saudável. Mas o seu avô também veio da Alemanha para cá? Meu avô veio com 19 anos para cá. Mais velho. Veio com 19 anos como recém-formado lá. Ele fez um estágio num banco. Na época, em 1933, estava tendo uma crise econômica muito forte, pouco antes do Hitler assumir. E ele tinha um parente distante. Nossa, ele viveu a época do Hitler? Pouco antes. Na verdade, ele queria até voltar. Em 1936, ele até tentou voltar com 22 anos, ainda antes da guerra. A Alemanha estava em ascensão econômica, estava tendo um novo renascimento da Alemanha. E aí muitos estavam voltando, inclusive muitos voltaram. Mas meu avô queria voltar de graça, eles não queriam pagar a passagem dele, aí ele ficou por aqui. Entendi. Você chegou a ver o Muro de Berlim, não? Sim, vi antes e inclusive fui lá. Logo depois que caiu, fui lá bater com o martelo, tirei uma lasquinha para mim. E legal. Você viu um pedaço do muro lá no Clube Transatlético? Eu vi, nossa, um pedação. É uma coisa assim que a gente só acredita vendo. E até hoje tem, né? Tem uns trechos do muro ainda original. Então é interessante ir para Berlim. É muito impressionante, tem um trecho lá que chama Bernauer Straße, que é onde o muro estava exatamente no meio de uma rua. Então tinha casas de um lado e casas do outro, onde tinha famílias e amigos que atravessavam a rua, e eles colocaram o muro exatamente no meio. Então dá para ir lá e ter a sensação de como era na época. Olha só. Bastante intrigante como isso aconteceu. Eu acho interessante isso porque mostra para as pessoas o que não deve ser repetido no mundo, né? Quando tem essas coisas que são resguardadas pela história. Na verdade, o cidadão comum sempre a ponta aqui muito frágil, né? Porque, na realidade, a gente vê muitos muros sendo construídos em toda parte. Existem muros em toda parte nascendo, inclusive. O que você aprendeu mais do seu pai que você lembra? Assim? Porque eu vi no seu Instagram uma foto sua, muito bonitinho, com seu pai. O que você mais... Você lembra de algum... 7 anos... Não dá pra falar, né? Isso me aconteceu... Ninguém fala, né? Isso me aconteceu quando eu tinha 7 anos, né? Mas eu tenho bastante lembrança até. Já tenho bastante lembrança. Foi... A primeira viagem que eu fiz para a Alemanha foi com ele pouco antes de ele ter falecido. Eu fui em julho de 78 e ele faleceu em janeiro de 79. Aí eu estava 10 dias de fazer 8 anos. Então, meu aniversário de 8 anos foi um pouco estranho. Eu vi meu pai partir para o hospital, porque meu pai, quando eu tinha 2 anos e meio, 3 anos, ele adoeceu, ele teve uma trombose mesentérica. Ele tinha, na época, 34. E aí ele foi internado, observaram, abriram ele e aí ele estava com o intestino completamente necrosado por um fator de Leiden que ele tinha.
que muitas pessoas têm. Fator do quê? Desculpa? É um fator de Leiden no sangue. Na verdade, você acaba aumentando a capacidade de uma embolia ou de uma trombose. Então, felizmente, eu não tenho isso, mas meu tio tem. Eu já teve uma trombose. É genético? É genético. Genético e ativado por ele tinha uma vida muito agitada, era uma pessoa tensa. Antes da doença, ele era muito tenso. Depois Você é tenso? Eu acho que sou bastante tenso por dentro, mas eu me policio bastante. Ao longo a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a controlar melhor. Mas enfim, ele teve essa doença, então tem o momento antes da doença, que eu não lembro dele ativamente, porque eu tinha 2 e pouco, 3 anos. Ele era uma pessoa também tensa com a minha mãe, era uma relação bastante conturbada, inclusive parte da minha bronquite ou da asma que eu tive na infância provavelmente é atribuída a essa tensão em casa. Só que depois do início da doença, ele se mostrou completamente ao contrário. Assim, ele ficou uma pessoa muito doce com a minha mãe, muito mais calmo. E também perdeu metade do peso dele. Ele pesava mais de 110 quilos e foi para 55. E viveu mais 5 anos assim. Ele viveu sem intestino. A gente tem um cidadão comum, tem 7 metros de intestino. E ele tinha 27 centímetros. Então ele praticamente não tinha intestino para digerir. Suficiente, E aí ele foi tratado na Suécia, ele tinha meios também para conseguir manter esse tratamento. Ele ia de 6 em 6 meses para lá para conseguir, virou um cobaia. Porque tinha mais um caso de um cidadão que tinha 1 metro de intestino. Então, o meu pai ficou famoso para mim por isso. Então, era um sobrevivente. Entendi. Mas continuou mantendo um ritmo muito forte. Ele é advogado da colônia alemã, aqui na época. Ainda existe esse censo de uma comunidade alemã aqui em São Paulo. Muito disso também eu acabei herdando, eu acabei repetindo um pouco o padrão que o meu pai trouxe. Então, na verdade, o meu pai foi muito... eu vivenciei ele muito por documentos, por cartas, por arquivos. E a sua mãe? Minha mãe era arquiteta, funcionária pública. Então, casei com uma funcionária pública também para repetir o padrão. Então, uma pessoa bastante regrada. Não foi... Ok, entendi. Porque dizem que a gente se apaixona pela mãe, né? Então, existe algum arquétipo ali de uma mãe muito metódica, era muito avessa a risco. Meu pai era empreendedor, muito viajante, muito aberto a conhecer coisas novas. Tanto é que ele viajava muito e eu também herdei um pouco essa característica dele. Interessante. E você, em casa, sempre se falava alemão? Sempre. Então você fala alemão fluente? Falo. Foi o meu primeiro idioma, apesar de... Você escreve também? Meu segundo idioma foi português, mas com português com sotaque baiano, porque eu ficava com a empregada de casa, ou a babá, que era uma pessoa muito carinhosa, e eu passava bastante tempo com ela, e naturalmente com minha mãe, mas minha mãe ficou muito tempo no hospital e acompanhava muito meu pai nessa fase difícil que ele viveu. Oscar, qual que é, na sua opinião, a diferença do pensamento alemão com o brasileiro, né? O que você diria de diferente? É bastante diferente, ao mesmo tempo bastante complementar, e eu acho que a gente se conheceu no Japão, a gente falou bastante sobre isso, sobre os alemães, os japoneses seguem valores similares, né? Então eu acho que talvez essa seja uma explicação, começo de uma explicação. Gente, graças a dona Tia Kwaoki que eu tive a honra de conhecer o Oscar, a gente jantou lá em Tóquio, chique, né? Almoçou, foi bom. Muito bom. Horário de... Porque eu tenho alguns amigos que trabalham para alemães e escutam às vezes assim dos alemães. Esses brasileiros. Então, por isso que eu te perguntei qual é a diferença. E os brasileiros falam, nossa, esses alemães, né? Porque os alemães... eu sofro um pouco nesses dois mundos, mas eu tento pegar as vantagens dos dois, né? De ser um pouco mais maleável do que um alemão, mas um pouco mais rígido do que um brasileiro. Então, mas quando você me pergunta sobre educação, eu acho que principalmente alemães ou estrangeiros que vêm para o Brasil ou vão para fora, eles tentam levar através do idioma, da música. Minha mãe era muito artística, né? Eu não herdei essa parte, mas ela tocava... Você herdou, sim. Eu acho você um puta artista. Em outros aspectos, mas ela cantava muito bem. Para desespero dela, eu
nunca conseguia cantar, e quando eu cantava ela me deixava assustado, porque ela falava que eu desafinava muito, então eu nunca arriscava nem na igreja. Mas ela cantava na igreja, cantava em coral, onde ela podia cantar. E minha família vem uma parte, eram russos alemães também. Então minha mãe falava russo em casa, com a minha avó. Então ela cantava no coral russo, cantava no coral alemão, de vários clubes, da igreja. Então, que legal. Então a cultura sempre foi uma questão importante. É uma questão de sobrevivência quando você é imigrante. Então agora a gente está comemorando esse ano 200 anos da imigração alemã. Em junho, né? E veio em várias levas, né? A leva da minha avó, da minha mãe, da minha avó, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a minha avó paterna veio logo depois, no começo da Primeira Guerra Mundial. O que você mais aprendeu do seu avô? É que você fugiu do assunto, você falou que ia chorar, não sei o que lá, mas me fala um pouco mais. Meu avô também tinha essa rigidez de eu seguir os valores alemães. Quais são os valores alemães? Até fica um pouco banal falar isso, como se não fossem valores brasileiros também, que é honestidade, retidão de caráter, de você preservar as tradições da família, a manutenção da cultura, a manutenção do idioma. Ele era muito rígido com relação a falar alemão, o Hochdeutsch, né, que é o alemão sem sotaque. Isso era uma questão muito importante para ele, e tanto é que eu fiz Porto Seguro, fiz o Abitur, e graças a isso também eu acabei estudando numa universidade fora do Brasil. Eu estudei na Alemanha. Então a sua linguagem, ela não tem sotaque? Não. O que não é nenhuma... Eu acho que isso vem de casa. Então, alemão é um idioma difícil. Depois de alguns anos de vida, é difícil você falar sem sotaque. E um alemão percebe isso, muito parecido provavelmente como os japoneses. Percebe isso na hora, claro, e trata diferente. Então, hoje em dia a Alemanha é muito diferente do que a Alemanha quando eu nasci ou quando eu estudei lá. A Alemanha está passando por um processo de integração, na minha visão, exemplar, porque está realmente se transformando com o número de imigrantes que estão chegando na Alemanha. Os alemães estão aceitando melhor essa questão de idioma. Mas se você conversar com um alemão puro sangue ou entre em quatro paredes, ele vai se sentir muito melhor quando você fala sem sotaque. Mas eu acho que isso também tem com os franceses e com outras nacionalidades. Né? A questão da confiança. O brasileiro não tem isso, né? Se você fala com sotaque, português sotaque, você até muitas vezes é melhor tratado. Então, não tem um problema com isso, né? Essa questão do Hitler, né? Como que você acha que os alemães enxergam? É muito doloroso, acho que por qualquer alemão, saber que existe isso, é tratado desde criança. Todas as crianças... Meu filho passou 1 ano de experiência no ensino médio alemão, com 14 anos. E faz parte do currículo você ir num campo de concentração. Então as crianças, desde o começo da vida, lidam com essa indignação, essa surpresa. De como pôde existir Como pôde nascer. Apesar que está nascendo de novo. O partido de extrema-direita alemão tem ganho extremos dados, assim, tem alguns lugares na Alemanha que ele já vai voltar a ser governo em alguns municípios. Então, na realidade, a história, e não só na Alemanha, em vários países, inclusive na Itália, em alguns lugares, você está vendo que vai virar uma realidade. Eu acho que a qualquer momento, algum estado alemão vai virar também governado por partidos que são extremistas ou que minimizam a questão do que aconteceu, ou tentam fazer uma nova narrativa. A gente vê isso em vários contextos, aqui no Brasil inclusive também, quando você tenta voltar no passado e tenta ressignificar o passado. É uma tendência. Agora, como o cidadão comum alemão administra, alguns eles escondem isso debaixo do tapete e alguns tratam isso também. As pessoas mais intelectualizadas acabam não tolerando. Inclusive tem uma movimentação grande, teve muita manifestação na Alemanha recentemente para não voltar, né? Não voltar esse espírito. Eu acho que o mundo tá tudo igual, né? Nesse ponto, assim. Sim. Eu queria saber de você, assim, como que tá... Você que vai quase, sei lá,
Eu vejo você viajando tanto, para mim, acho que você está mais na Alemanha do que no Brasil. A gente tem falado muito da questão dos jovens, né? Porque as coisas mudaram muito, né? Estão mais online, a gente vê jovem que não conversa direito, não consegue nem terminar uma frase. Não vou generalizar, mas assim, como que está a juventude alemã e você olhando aqui para os jovens brasileiros? Existe um sistema de base, de ensino de base muito robusto. Eu acho que países que evoluem, aí talvez a gente tenha de novo um argumento para o Japão, mas a Alemanha tem ensino de base excelente. Então eu acho que isso garante também uma certa resiliência desse país que deve voltar a crescer. Nesse momento, se você olhar nos jornais, a Alemanha passou aí, está passando por um desafio sistêmico, né, com relação à energia, a desconexão com a relação que ela tinha com a Rússia, com energia barata e toda essa transformação que está acontecendo nesse momento. Agora, ao mesmo tempo, tem um nível de educação altíssimo. Então, desde a classe baixa, operária, até o acadêmico. O alemão, em geral, não quer mais trabalhar como isso acontece em suíços também, não quer mais trabalhar como a maioria dos estudantes, ou talvez metade dos estudantes que vão para a escola, fazem o Abitur. E o Abitur é o Enem, ou seja, eles vão para a faculdade. E com isso, as tarefas mais técnicas estão precisando. A Alemanha tem 2 milhões de vagas abertas em funções técnicas, como, por exemplo, enfermeiros. Tem 300 mil enfermeiros faltando na Alemanha nesse momento. E vão até o final do século, até a década, vão ser 500 mil enfermeiros que vão estar faltando lá. E enfermeiro você não consegue tirar da cartola. E você não consegue necessariamente com incentivo fiscal ou monetário, você consegue trazer uma pessoa que está pensando que vai ser acadêmico para cuidar de um doente, né, no hospital. Então isso é um desafio bastante grande. Mas o alemão em si, você perguntou sobre rede social, acho que isso é um fenômeno que infelizmente a gente vive no mundo inteiro. Só que eu acho que o sistema, acho que o entorno forma também muito os jovens, né? Então se você vê que o teu entorno está lidado através do esforço, eu acho que isso é uma palavra muito presente na cultura alemã, de você ter esforço tem que ser reconhecido. Agora a gente tem até uma discussão que muitas vezes o trabalho assistencial, porque a Alemanha vive um socialismo, uma social-democracia. Então ninguém consegue cair na miséria. O governo não deixa cair. Só que isso também gera, no limite, pessoas que talvez não sejam tão qualificadas, às vezes falam, puxa, será que vale a pena eu trabalhar, sair de casa, porque se eu não vou trabalhar, eu vou ganhar mais ou menos parecido? Então esse problema também acontece lá. Que é o assistencialismo, né? Sim, existe. Aqui no Brasil, eu acho que o assistencialismo ele puxa a pessoa para baixo e deixa acomodada, né? Depende de onde você perguntar isso, você vai ter diferentes respostas. Eu acho que isso também é democracia. Exato. Você vai ter você pode olhar por vários ângulos. Então, sim. Tem pessoas que entendem que isso é necessidade, é importante ter uma renda mínima para manter o cidadão, inclusive economicamente faz sentido você ter todo mundo com dinheiro na mão. Sim. Só que ao mesmo tempo isso custa bastante para quem está fornecendo, quem está produzindo e gerando. Porque você carrega uma parte da sociedade, você tem que carregar junto. Então, claro que você sempre vai ter um embate, né? Oscar, você gosta tanto da Alemanha, por que você não pensou em mudar para lá ainda? Ou você pensa? Porque eu gosto muito daqui também. Eu acho que eu saí do Brasil na época do Collor. Eu nasci em 71 e, inclusive, eu estava no Porto Seguro, eu tinha um projeto de engajamento social, a gente tinha que ter uma tarefa, a gente tinha 18 anos, 18 ou 19 anos, a gente resolveu atravessar a ponte do Pinheiros. Não tinha ponte nova, tinha aquela ponte antiga do Rio Pinheiros, e a gente foi pescar protestando contra... Era uma grande farra, mas tinha uma organização por trás, a gente fez um movimento de limpeza do Rio Pinheiros e fez um protesto. Desses protestos de
jovens que travam a rua. A gente eu já fiz isso também, já parei a Paulista. E a gente travou a ponte de Morumbi, todos vestidos de pescador, com vara de pescar, porque a gente queria protestar que o Rio Pinheiros era sujo, que tinha que limpar esse rio. Agora, 40 anos depois, começaram a ouvir essa demanda. E a gente travou a rua no dia que o Collor tinha congelado o patrimônio de muita gente. Nossa, eu lembro disso. Então, a gente... Você foi um cara pintada também? Não, não fui. Eu fui. É que eu não assisti a novela Anos Rebeldes. Não me deixei manipular. Brincadeira. Mas a gente ouvia isso dos nossos avós. Nem tudo que passa na televisão é verdade. Mas você imagina quando a gente travou a Avenida Morumbi, todo mundo xingando a gente, falando, nossa, essas pessoas aí estão alheias à limpeza do Rio Pinheiros. Na verdade, elas estavam preocupadas em chegar em casa, porque estavam com 50 mil cruzados bloqueados pelo Collor e pela Zélia Cardoso. Então, isso foi um dos motivos de uns motivadores eu sair daqui. Eu não via muita perspectiva de ser um filho de classe média que ia para a GV ou para alguma... Eu tinha pavor disso. Eu não queria ser mais um estudante fazendo vestibular, indo para uma escola, me vendo como um playboy, e nenhum problema com relação a todos os meus amigos que fizeram isso. Mas eu falava, puxa, eu tenho que estar aberto, abrir portas e tenho que sair. E o Brasil, naquela época, eu não via esse caminho. Mas estava, claro, influenciado pelos meus amigos da escola. E tinha uma mãe que, apesar de ser mãe de filho único, e na época que não tinha WhatsApp, então, na realidade, a distância era muito mais complicada do que hoje. Mas eu me vi catapultado para sair. Agora eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma situação, que a gente fica numa certa desesperança. Jura? Você está pensando mesmo em sair do Brasil? Não, eu não penso em sair porque eu não consigo sair. Mas se eu pudesse sair, eu acho que hoje eu estou numa situação bastante confortável, viajo bastante, estou muito conectado, mas eu me colocando na posição dos meus filhos, acho e aprovo o fato de eles, pelo menos o mais velho já foi embora, está morando agora em Munique, então inclusive agora no final de semana eu vou ver. Qual a idade dele? Ele tem 19. Então um garoto de 19 anos, um semi-adulto, com 19 anos, conseguisse se manter e já poder trabalhar e planejar a vida acadêmica dele, com todas as possibilidades que ele tem na Europa ou fora do Brasil, para posteriormente poder voltar para cá como um bom... Porque o brasileiro sempre vai tender a voltar. Como no meu caso, eu voltei em 1997, mas é porque eu li um livro lá do Stephen Kennedy que me iludiu, falando que o Brasil que dá certo era o livro do Stephen Kennedy. Não sei se você leu esse livro. Não li. Que era justamente falando sobre a janela de oportunidade que o Brasil ia ter. Era o Plano Real e todas as promessas que a gente leu, que o Brasil finalmente tinha chegado no futuro. Então, o país do futuro. Exato. Mas não deveria ter lido o livro, não é brincadeira. não teria a vida que eu tenho hoje se eu não tivesse voltado. Então. Que bom. Hoje você é o proprietário da Mobility, né? Sim. A pronúncia está certa? Certa. E é como se fosse um broker. É um broker, né? Sim. Então hoje você conecta... é melhor você explicar o que é a Mobility. Hoje em dia as pessoas falam em ecossistema ou marketplace. Na verdade é uma central que conecta... A gente é B2B. B2B2C. Eu quero ajudar agentes de viagem do Brasil. Nesse momento a gente atende só com agente brasileiro, que ajudam a vender melhor uma experiência de aluguel de carros. Você é o maior, né, do Brasil? Sou líder nesse segmento. Uma empresa pequena, tem 35 funcionários. Você é modesto. Conseguiu... mas é um nicho pequeno. A gente é uma empresa de nicho especializada nesse segmento. Nesse sentido, a gente é único. Eu acredito que a gente ofereça a melhor solução para os clientes, que são os agentes de viagem, que atendem você, por exemplo. Então, o que nós garantimos é a exatidão dos dados. A gente garante que as disponibilidades, que são múltiplas, você alugar um carro é muitas vezes a garantia de você se locomover e fazer uma viagem funcionar.
E hoje em dia não tem mais essas barreiras. Antigamente tinha muitos clientes que tinham medo de alugar o carro. Hoje em dia é uma coisa trivial, é um processo que ficou comum. No mundo todo? No mundo todo, onde a carteira brasileira é aceita. No Japão, infelizmente, não. Não? O Brasil a gente tem que bater na porta do Lula para pedir para ele assinar lá um tratado de Genebra para a habilitação brasileira ser reconhecida também no Japão. É uma pena. Eu não posso alugar um carro no Japão? Não. Um alemão pode, mas um brasileiro não. Então, ou seja, a nossa missão, nosso propósito é resolver uma dor que sempre vai existir. Porque existe um mito de que você desculpa, não achei a palavra. Não, tô aqui. Desintermediação. Existe um mito de que você tem como evitar o intermediário. Existe essa questão de você falar diretamente com a companhia aérea, na realidade, ou com a locadora. Você pode alugar um carro diretamente com a Hertz ou com a Localiza. Só que sempre vai existir a vantagem de você ter um agente no meio que simplifica. Porque você trabalhando conosco, você vai economizar dinheiro, primeiro na busca de uma oferta mais interessante e fora que a gente tem acesso a negócios melhores. Então, você apresenta o melhor preço? Sempre. Então é www.mobility.com.br. Tá, aí eu escolho lá, vamos supor, eu escolhi Estados Unidos. Na verdade você vai pedir para o seu agente de viagem trabalhar conosco. Muitas vezes o agente de viagem... eu não posso fazer direto no site de vocês? Pode, só que a gente não privilegia isso. A gente não está especializado em trabalhar diretamente com o cliente direto. Mas a ordem tem que ser do cliente, não do cara da agência. Normalmente a agência usa a Mobility como uma ferramenta. Então ela trabalha com alguns experts em companhias aéreas, alguns experts em hotelaria. O agente de viagem se cerca dos melhores players onde ele tem melhor relacionamento. Porque o processo de aluguel de carro parece simples, mas tem muitas possibilidades de você economizar dinheiro, você encontrar o carro que você precisa, no lugar que você precisa, e se você tem alguma viagem um pouco mais complexa ou que envolva retirada numa cidade, devolver numa outra cidade, você precisa de amparo, você precisa de suporte. Então faz sentido você trabalhar com uma retaguarda, porque locação de carro também pode dar muito problema. Você chega no balcão e assina algum seguro, ou é cobrado posteriormente. Alguma taxa. Então a gente dá esse suporte. Você, como dono da Mobility, consegue carro em qualquer lugar do mundo? Sim. Tirando Coreia do Norte. Não, mas eu acho que eu nem pensei. Cuba. Em Cuba a gente não pode alugar. Mas tem poucos lugares no mundo. Mas onde o louco brasileiro vai, que são 60 e tantos países que o brasileiro aluga carro, a gente oferece. Eu gostei desse dado. Quantos são? 60 e poucos países. Claro que talvez tenha no meio da África algum país que a gente não pegou nesse scanner, mas o brasileiro vai para Miami ainda muito, Flórida, que é um país muito fácil. Na realidade, você ficar sem carro na Flórida é muito difícil você resolver com transporte público. E com táxi ou com Uber não é suficiente. Qualquer lugar dos Estados Unidos, viu? Tirando exato. Nova York, que o metrô é bom. Mas quase metade das transações que a gente tem são Estados Unidos. E depois claro, Itália, Portugal. Portugal, que é um país tão pequeno, tem muita demanda por aluguel de carro, porque muitas viagens começam em Portugal e vão para outros países ali, vai para a Espanha, com muita facilidade. Qual que é o carro que o brasileiro mais o brasileiro aluga? Ele quer dar uma de rico, não quer? A gente tem essa vantagem que qualquer carro que a gente aluga lá fora é melhor que o nosso. Claro que não. Claro que tem muitos clientes aqui que têm ótimos carros aqui. E aí ele tem o desafio de encontrar o mesmo ou um pouco melhor. Então não é tão complicado. Mas se você tem um carro comum aqui, você tem a chance de alugar um carro muito melhor que o teu, pagando relativamente pouco. Porque o brasileiro é castigado com altos impostos e você compra um carro importado aqui, o dobro do preço do que você paga nos Estados Unidos ou na Europa. Para alugar, primeiro você não encontra aqui para alugar. Então você tem essa oportunidade de ter uma viagem prazerosa. Você pode alugar, por exemplo, o pai da namorada do meu filho teve agora na Alemanha e alugou um Jaguar aqui dos seus amigos, ou dos nossos amigos. E pagou muito pouco por isso, né? Pagou $100 por dia.
E nossa, tem um Jaguar $100 por dia? Então você tem essa oportunidade. Aqui no Brasil você não tem. Então, mas o que mais Imagina, aluga... R$500 por dia. Pois é. Você não consegue alugar um Jaguar aqui. Esses dias eu aluguei uma Defender, essa nova Defender, que é um carro que, primeiro, não tem para alugar aqui, mas eu acho que eu paguei $100 e poucos, $120 por dia. E é muito divertido se alugar com um carro legal. Mas o que mais se aluga são SUVs. SUV pequena, SUV grande. Eu alugaria uma Suburban. Eu acho o máximo esse carro. Sim. Ou um Rolls Royce, né? Por que não? Para fazer Toscana. Dá para alugar. Dá para sonhar, não é? Eu tenho uma rede que essa é uma rede que eu montei pessoalmente, que é uma rede porque existem locadoras grandes que a gente vende de olhos fechados. A gente só tem que ter a conexão com o código, comparar, que é o caso da Europcar, que é o caso da Sixt. Essas locadoras enormes que oferecem um ótimo serviço. Só que, no caso dessas locadoras, você tem que fazer mais ou menos o que a locadora manda. É como você comprar uma passagem aérea, você não pode pedir para a Gol mudar o destino, né? É ótimo se você quer ir daqui de A a B, e você tem a vantagem da escala e você consegue acessar um preço de um carro muito acessível, como esse Jaguar. Agora, se você quer retirar o carro em Oslo e quer devolver em Paris, nenhuma locadora vai fazer isso. Mas aí tem locadoras boutique que se especializaram nisso, que fazem o que o cliente manda. E a Mobility ajuda tudo nisso. A gente tem 20% do nosso negócio atender clientes que buscam o impossível. E a gente é conhecido por atender essas missões mais impossíveis. Oscar, você tem um coração imenso e é um cara altruísta, sempre ajudando, e é impressionante como você também gosta de conectar pessoas e tem eu digo assim, um ikigai, né? Um nível de vida muito alto, na minha opinião, tá? Isso que eu tenho, desde janeiro, eu tenho um exemplo que eu estou seguindo, que é um cara que faz postagens todo dia de manhã, às 6 da manhã. Tem um bom exemplo aqui na minha frente. Imagina, muito obrigado. E eu queria que você me contasse como foi que você chegou lá. Porque todo mundo aqui tem um desejo um dia de dar certo, de criar um negócio como você criou e chegar onde você chegou. Mas como foi que você chegou? Essa é a grande sacada. Se você tem algumas dicas, o que você poderia falar para as pessoas que têm uma ideia, que nem a Mobility, por exemplo, né? E como foi que você chegou lá? Eu não tenho essa sensação de chegar lá, na verdade. Eu sei. Mas desde criança, eu acho que talvez não desejo isso a ninguém, mas o fato de ter perdido meu pai e ter sido filho único, eu tive o efeito colateral foi ficar muito solitário, muito sozinho. Então eu tinha que me virar eu comigo mesmo. E como eu sempre fui gordinho, continuo gordinho lutando para... Você sofreu bullying? Que na época não era essa palavra, né? Mas eu sempre buscava formas de conseguir ser algo diferente. Então eu também era um cara que não tinha pai, tinha um avô muito presente, mas eu gostava de números, eu gostava de calcular, eu sabia que meu pai gostava disso também, então eu sempre quis me espelhar nele. Então, desde criança eu começava a vender. Minha avó me abastecia com muito chocolate. Ela comprava o afeto e abastecia de fato. E aí eu tinha um excesso de chocolate dentro da minha casa. E aí eu vendia na escola, vendia lá no Porto Seguro. Olha só. E tinha uma vantagem que o meu custo de aquisição era 0. Então qualquer preço de venda era muito atraente para mim. Então, nossa, minha avó, você fazia isso? Fazia. E eu falava para minha avó, não quero mais chocolate. Eu tinha o espelho do supermercado dos produtos da Nestlé, eu tinha em casa. E aí meus coleguinhas de classe compravam comigo pela metade do preço. Então eu fazia... Assim começou com 6, 7, 8 anos, sei lá, nessa época. Aí depois eu gostava de colecionar adesivo. Na época era bem comum, você tinha adesivo no carro, forrava as coisas com adesivo. Eu sempre passava nas lojas e pegava de brinde. Ou pedia para o pessoal da família da Europa,
mandar esses adesivos, eu vendia também na escola. Eu tinha um catálogo. Então, era uma forma também de... Teve uma época que foi moda usar adesivo em carro, né? Então, assim, comecei a brincar e depois eu tinha um amigo que era doleiro. Numa época que falar que doleiro não era uma coisa... Não era nenhum crime. Era uma atividade ilegal, mas assim, tolerada. A sociedade aceitava. Toda pessoa tinha um doleiro para trocar. Inclusive, muitos professores da escola trocavam seus euros ou marcos alemães por reais. E eu tinha um amigo que era 6 anos mais velho que eu. Então eu tinha 10, 11 anos. Ele já operava no câmbio. Então ele era um rapaz muito rápido. Então eu gostava de ver ele fazendo o negócio. Meu avô era corretor de seguros, então era empreendedor. Meu pai foi empreendedor como advogado. Então eu gostava, me encantava essa questão de ser dono do meu tempo, dono da minha agenda. Então tanto é que eu nunca trabalhei para ninguém. A única coisa que eu fiz foi um estágio numa seguradora que meu avô me proporcionou na Alemanha. E depois disso eu sempre procurei achar a oportunidade. E a oportunidade que eu gostei foi viajar, foi vender viagens. Então eu comecei muito cedo com isso. Então você sempre foi empreendedor? Na realidade fluiu naturalmente isso. Na realidade eu não precisei. E quando eu lembro que numa entrevista da faculdade, eles me perguntaram por que eu queria estudar. Desculpa, mas esqueci de falar. O que você fez na faculdade? Administração e empreendedorismo. Era uma faculdade muito pequena. Eu estudei na Alemanha numa faculdade pertinho de Dortmund, ainda existe, chama Universität Witten-Herdecke, que era a primeira universidade particular alemã. O ensino superior alemão é altamente estatizado. Tem poucas universidades, são muito pequenas e são muito mais baratas do que as americanas, que são inclusive subsidiados. Mas eu tive a chance de chegar nessa universidade pequena e na entrevista pela vaga, eu falei que eu tinha existe uma palavra em alemão que chama Beruf. Beruf significa... Como que fala? Beruf. Beruf. Beruf é profissão, ocupação. Só que na etimologia da palavra, no significado, ela vem de Berufung, que é chamado, é uma chamada. Então, quando você tem um trabalho, você tem quase como um chamamento para isso. Então, o chamamento vem de algum lugar. Se vem de dentro ou de fora. No meu caso, eu tinha esse chamamento... Que é missão, né? Uma missão, ou o que seja. De empreender, de buscar solução. Sempre gostei de conectar pessoas. Ainda um dia eu vou chegar lá como você faz. Mas eu acho que isso é um prazer. Mas também é um pretexto sempre para estar entre pessoas. Porque como solitário, você sempre procura e precisa do apoio de amigos. Né? Sim. O que você fala mais? O que você mais fala para os seus filhos, como pai? Manter muitas portas abertas, abrir o máximo possível de portas, estudar bastante, mas ter prazer, né? Prazer nessa escolha. Na verdade, não ficar vítima de nenhum modelo de fora. Tentar desafiar, isso é um desafio de encontrar essa voz interna o quanto antes, né? Tem meu filho do meio, ele tem um talento artístico muito exaltado, né? Então ele tem a sorte de já ter descoberto muito rápido. Tem gente que leva uma vida inteira para conseguir descobrir esses talentos internos que a gente que vem de algum lugar. Mas eu acho que a questão é focar bastante em estar atento, ler bastante, assistir muito podcast do Ricardo. Você é um amigo. Não, eu acho que podcast hoje para os jovens é fantástico, né? Meu filho que está na Alemanha, ele está tá agora 6 meses trabalhando e ele está levando carros de Munique para algum lugar. Agora amanhã, por exemplo, ele vai para a Inglaterra de carro. E aí ele fica 10 horas na estrada, ele adora. Mas ele vai assistindo o podcast, a viagem inteira. Então isso é uma chance enorme. Ele não vai ouvindo só música. Claro que ele adora música, mas isso quanto mais de conteúdo que você pode ouvir de fora, melhor. Mas ele com 19 anos está nessa condição, ele é diferenciado. Pois é. Porque jovem de 19 hoje, eu não duvido que muitos queiram escutar podcast.
ele vai... ele acabou de me escrever isso. Ele vai levar uma G63, que é aquela grandona da Mercedes, 0 km. Ele vai levar para um cliente que pediu no norte da Inglaterra. Então ele vai levar no asfalto, tem data e hora para entregar, então ele tem que ficar 10, 12 horas na pista, e tem que estar concentrado. Então uma super tarefa que ele está tendo agora. Ele está fazendo isso direto. Teve na Itália semana passada. Nossa, sensacional. E carregando carros de 150, 200 mil dólares, que o cliente pediu, e muitas vezes são nossos clientes aqui de São Paulo ou do Brasil, que pedem um carro especial, porque é uma experiência também. Claro, até eu pegaria um. Eu também. Oscar, tem alguma coisa que você queira falar mais da Mobility que eu não tenha perguntado? Na verdade, meu desafio, um desafio atual, é apertar alguns botões que eu preciso para aumentar o grau de escala. Mas é uma tarefa que eu tenho agora com o meu sócio. A gente tem um modelo de negócio interessante, a gente tem uma plataforma com bastante reputação, a gente faz isso, a Mobility tem 24 anos, a gente tem uma ótima reputação entre as locadoras e os clientes. Só que a gente pode aumentar isso por 10 ou 15 ou 20, não sei o número, eu só sei que eu tenho uma sensação de startup. Apesar de estar 25 anos no mercado, eu tenho uma sensação de que é um mercado que vai se transformar muito e precisa de gente operando. Então tem que ter muita estratégia. Então, meu desafio é esse. E gosto de ouvir provocações. Então, eu acho que é gostoso ser dono de um negócio, apesar de eu ter, há 8 anos atrás ou 7 anos atrás, ter vendido metade da empresa para um sócio. Mas eu continuo com essa sensação de um carinho, de um afeto pela empresa. Sensacional. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui e ouvir sua opinião, pode ser? Pode. O que você pensa sobre casamento? Estou no segundo, então, mas o primeiro me trouxe os filhos e, na verdade, fui 15 anos casado, então um casamento que deu certo, porque muita gente fala das coisas que dão errado. Então, felizmente, fui grato por ter conhecido a mãe dos meus filhos. E hoje eu casei mais consciente, uma escolha mais consciente, porque no segundo casamento você tem uma relação mais madura. Então, hoje é muito essa palavra de companheirismo, cumplicidade, de apoio. Né? Filhos? Filhos é tudo de bom. Na verdade, vivo para eles, né? Então... é difícil não emocionar, mas eu não vou me emocionar. Você tem quantos filhos? 3. 3 e 2 enteados, né? Mas uma relação completamente diferente, né? Sim. Eu faço questão de ser o tio dos meus enteados, que tem 7 e 5. Uhum. Eu conheci a Lívia... Eles não chamam você de pai ainda? Não, eu nem quero chamar. Ontem, inclusive, eu estive num evento, e aí tinha atividade pai e mãe. As pessoas acham que eu sou o papai, né? Quando não falam que eu sou vovô, mas eu prefiro essa parte. Às vezes falam assim, olha só o vovô, por causa da barba branca, né? E eu sou 15 anos mais velho que a minha esposa. Sim. Então, às vezes tem alguns maldosos ou algumas pessoas que são muito ingênuas que falam isso na relata, assim, não deveria falar. Mas os meus enteados são muito queridos, mas eles têm um pai, então... E eu não gostaria que eles falassem pai para mim, porque eu não gostaria... eu acho isso muito delicado, né? Sim. Da mesma forma porque a como gente também se colocando no lugar dele, né? Não é legal. Da mesma forma como os meus filhos, acho que um ponto delicado, meus filhos têm mãe. E a mãe dos meus filhos optou por casar de novo e casou com uma mulher. E eu tenho dificuldade com essa questão de que, às vezes, essa outra pessoa, a madrasta dos meus filhos, gosta de tratar esse nome mãe, de ser a mãe postiça e tal. Mas eu respeito. Assim, eu tenho dificuldade e não quero passar essa imagem para os meus enteados dessa forma. Sim. Sociedade. O que você acha da sociedade atual? Acho que é muito fácil falar que é muito difícil, que a gente está... Acho que o teor normal, eu gosto de eu me identifico com o que falam do aquariano. E o aquariano é polêmico e gosta de ser do contra. Então, dizem, né?
E às vezes nessas horas eu gosto de ser do contra, eu gosto de provocar um pouco. Eu acho que é lógico que a gente está com um monte de desafios, mas eu não sei o quanto a humanidade sempre teve muitos desafios. Então a gente teve a última guerra, a Grande Guerra, matou uma centena de milhões de pessoas. Então as últimas guerras que são presentes, e a gente tem agora 2 mais no holofote, mas o planeta tem 60 guerras acontecendo nesse momento. Então é que a lente a câmera, a lente do cinegrafista aponta para 2 ou 3, porque a gente não consegue digerir muito ao mesmo tempo. O ser humano não consegue digerir, inclusive, muito mais do que um luto. Então é muito abstrato o que a gente vive hoje com essa informação, e já ninguém mais lembra do que aconteceu há 2, 3 semanas atrás. Então a gente se comove na hora e a mídia sabe como apertar esses botões. Esses botões de mudar as coisas, né? Impressionante. Tem um cara que chama Günther Anders, ele chamava Günther Stern, ele foi casado com a Hannah Arendt, e ele estudou muito o fenômeno do luto ou do início da ameaça nuclear. Então, ele entrevistou os caras que apertaram do botão para jogar a bomba atômica em cima do Japão e entrevistou esses caras, tem documentos sobre isso, de ele perguntando o que ele sentiu naquele momento quando ele apertou o botão. Aí o cara que apertou o botão falou, eu estava preocupado em pagar as minhas contas. Porque o ser humano não consegue, ele consegue imaginar a morte de milhões de pessoas. A gente hoje em dia consegue, inclusive, ver isso. É só você pedir para um ChatGPT falar, olha, imagine uma cena de um holocausto, ou imagine uma cena de uma guerra nuclear. A gente consegue imaginar muita coisa. Sim. Só que a gente não consegue sentir. A gente consegue sentir luto por uma pessoa, a gente se emociona com relação a filhos e tal, ou pessoas próximas, mas a gente não consegue imaginar a dor que a gente está vivendo nesse momento. É uma dor coletiva, mas para falar de uma forma positiva, eu acho que a solução está sempre na conexão entre pessoas. Sim. É isso que você vai fazer agora, certamente na semana que vem, com o Flávio Tavares, falar sobre esses entremundos, essas conexões que acontecem. Né? É uma pena que eu não vou participar desse encontro, mas eu acho que vai muito nessa linha da gente a gente se cura através das conexões individuais. O que você não faria de novo? Eu acho que eu brigaria menos, eu buscaria menos ter razão. Acho que tem uma frase muito boa do Marshall Rosenberg, né, que é uma frase que todo brasileiro fala, né, que a gente eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Essa frase é famosa. Tem em todos os idiomas e eu acho que é fácil falar, é muito difícil viver, porque a gente gosta de ter razão, porque a gente é educado para isso, a ter certo e errado, né? E eu acho que quanto mais modesto você fica, né, mais humilde, eu não estou dizendo que eu sou isso, muitas vezes não consigo, mas eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu tentaria ter menos razão em muitas situações. O que você diria para você mesmo se você se encontrasse aos 30 anos de idade? Arriscar mais. Eu teria ter confiado mais, porque a gente tem aquele valor, aquele modelo das crenças limitantes. As crenças limitantes são muito, muito nossas dentro da gente. Então, os limites são... então, se eu tivesse 30 anos, eu ia acreditar mais. Oscar, foi emocionante aqui o papo. O podcast, o papo muito com você. Obrigado. Aprendi muito. Estava ansioso para vir aqui. Queria agradecer mesmo. Eu ficaria muito mais horas falando com você. Isso aqui é um presente da Le Creuset, que é a nossa patrocinadora. Muito obrigado. Estava ansioso para ganhar esse presente também. Já tá sabendo, né? Obrigado. Gente, muito obrigado. Oscar, valeu. Obrigado. Obrigado.